E aí, pessoal, é bom ter você por aqui comigo hoje. Nós vamos bater aquele papo que todo dia aqui no YouTube eu tenho um horáriozinho ali, por volta de 7 horas, 7h30, 19h30, né? Aí eu gravo aqui alguma coisa e mando aí para você dar uma olhadinha, compartilhar com seus amigos, se você tiver interesse, se você dá o like, por favor, e acionar o teu sininho para as notificações quando chegarem e você for avisado. Bom, gente, eu quero bater um papo sobre uma coisa, Flamengo e Vasco, e depois falar algumas coisas de treinadores, que é o meu papo, é o Fala Treinador, né? Você já viu lá no meu podcast o Fala Treinador? Você já viu como é que é? Dá uma olhadinha lá, por favor. Fala Treinador, tem lá uma entrevista muito interessante com o João Santana, você vai gostar. Ricardo Rocha também, tem muita gente boa lá, Jair Pereira, professor Lanceta, Oswaldo Oliveira, Bebeto, tem uma gama de profissionais, Renê Simone, muita gente boa, Fabrício, um atleta que, brilhou aí nos campos da Rússia, Israel, um conteúdo absurdo, uma das pessoas que mais teve visualizações ali, não é um cara assim, você fala assim, pô, ele é super conhecido, não, mas a história, o componente, o conteúdo dele é muito bom. E aí eu queria falar sobre o Flamengo e Vasco, que foi um jogo assim interessante, você quer ter uma noção do que aconteceu? Bom, então fica aqui comigo um pouquinho, olha só, eu estava olhando ali hoje o Leão conversando, uns cortezinhos que eu vi ele, estava o Vanderlei Luxemburgo, e eles falando, né, principalmente o Leão falando que ele está muito decepcionado com o futebol brasileiro, que tipo assim, sabe, ele não quer nem ser mais treinador. Os caras vão dizer assim, não, mas você já está velho. Eu acho que não, acho que ele tem condições de trabalhar, o Vanderlei tem totais condições, o Oswaldo, e por aí vai. Muita gente aí que está aí poderia estar trabalhando, dando uma contribuição, e enfim, a gente já falou sobre isso aqui, não quero ser repetitivo e cansativo. Mas o tema é o seguinte, que ele está decepcionado porque ele não vê um grande futebol. E outra coisa, a bandeira, né? A bandeira brasileira, o hino quando é tocado, o cara não está nem aí. As palavras dele são que o hino nacional passou a não ser uma das prioridades. Eu estava vendo no outro dia nos Estados Unidos, não estava lá, eu estava vendo um documentário, né, da forma como eles amam a pátria deles, e aparece um rapaz que vai fazer uma entrega, você já deve ter visto isso aí. É um delivery, ele vai entregar, ele olha a bandeira dos Estados Unidos assim, aí ele, passa pela bandeira, entrega, aí pega, volta, aí melhora a posição da bandeira, bate continência e segue o baile, vai embora. A educação cívica, ela existia no Brasil, hoje ela não existe mais. Então a gente está vendo as gerações serem criadas de uma forma, cara, muito esquisita. Nós temos assim uma dificuldade muito grande de formar grandes profissionais hoje. Então, quando eu vejo um Flamengo e Vasco, né, na forma como foi e tal, um time com muito poder aquisitivo, o outro mais abaixo, e foi um 0-0, a gente fala que a camisa ainda pesa, né? E pesa mesmo. Logicamente que se você comparar elenco com elenco, evidentemente que o time do Flamengo é uma seleção. Mas o Vasco fez uma partida de boa qualidade pelas circunstâncias. E ele teve uma derrota para o Ceará, isso, como eu já falei no outro dia aqui, levanta muitas dúvidas, né? As dúvidas são, por exemplo, o pessoal da Capitania do Porto, lá de Blumenau, que está sempre aqui dando uma olhada nos meus vídeos, quero mandar um forte abraço, são vascaínos roxos, os caras torcedores mesmo, e estão sempre aqui conferindo o meu trabalho. Eu agradeço e mando um beijo forte para vocês. Eles ficam revoltados quando veem a oscilação que acontece no Vasco. Mas o que acontece especificamente? Que é muito difícil quando o treinador ele quer colocar um time e às vezes ele é obrigado a tirar 2, 3, 4 por uma questão de prevenção de lesão. Ora bolas, a gente tem que dar uma mudada nisso aqui. Não é a ciência que manda no futebol, não. Quem manda no futebol é você, com seus critérios. Óbvio que você tem que escutar, você tem que pensar, você tem que escolher uma forma de trabalhar que você preserve a saúde dos atletas. Mas se você ficar só nessa de preservar, você está preservando para o outro treinador que vai chegar no teu lugar. É assim que funciona. Eu vou preservar o jogador, perco 3 jogos, tchau, a torcida te tira. Ainda mais um time como o Vasco. Por que eu estou sempre me referindo ao Vasco? Porque dos nossos grandes aqui, hoje não. Hoje ele está melhor que o Botafogo na classificação. Estou falando numa segunda-feira, 21 de abril, feriado.
Hoje o Vasco está melhor que o Botafogo. E o Botafogo está lá com o seu novo treinador, o Renato Paiva, que está gerando uma série de dúvidas. Está começando o trabalho ainda, está na quinta rodada, mas está gerando dúvidas. Então, o que acontece com relação ao Vasco? Quando ele encara um Ceará e perde lá, as circunstâncias, a gente sabe que cada treinador pensa de uma maneira. Todos vocês que me acompanham aqui sabem que eu gosto muito de um 4-2-3-1, mas que ele vire 4-5-1. Eu não gosto dos pontas totalmente abertos. Eu joguei muito assim no Kuwait, mas ali eu tinha atletas que faziam bem aquela função. Mas, além deles acompanharem até aqui atrás na nossa defesa, eles fechavam o meio. Então nós tínhamos alternâncias de movimento. Quando eu fui para a Coreia, eu fiz diferente. Era 4-4-2, que é o sistema que eu mais gosto. Só que esse sistema ele rodava tanto que confundia muito a marcação do adversário. O próprio analista de desempenho, que ele fica lá em cima filmando, ele tinha dificuldade de gravar o que a gente ia fazer, porque ninguém tinha função dos 2 volantes, os 4 zagueiros, assim. Dali para frente, todo mundo mudava de função. O nosso atacante, às vezes, estava lá na ponta direita. E todo mundo mudava. E na hora de defender, todo mundo já sabia onde é que tinha que estar. Então, essa dinâmica faz com que o futebol fique atrativo. E a gente mantinha a posse de bola, esperando o momento de atacar o espaço com inteligência e sabedoria, com muita movimentação. E quando o atleta saía para receber, ele tinha que receber. Eu parava o treino, não. Quando ele se mexeu lá, dá e vai. Então, todos esses detalhezinhos, você vai fazendo com que a equipe vá atingindo um conjunto. E quando chega aqui, voltando ao Vasco da Gama, que você tem, quando ele começa a atingir um conjunto, você tira esse, pum, aí troca. Às vezes o que entra é muito bom, mas ele não tem um entendimento corporal e mental com o outro que está jogando, porque aqueles que estavam lá atrás se entendem melhor. Então você não pode mexer na orquestra toda hora. A sintonia não vai acontecer. Você imagina se no nado sincronizado, aquelas mocinhas ficam lá com a perna para cima e para baixo, dentro d'água, de cabeça para baixo, se todo dia trocasse 2, vamos fazer uma apresentação no domingo, no outro domingo nós temos que trocar 2, sai a Adriana e a Manuela e entra Lohana e Patrícia. Você imagina? Aí trocou. Aí, não, mas a ponta do pé tem que estar virada para lá. Então a riqueza de detalhe, ela faz com que a beleza do movimento e a interação entre as cabeças que estão trabalhando juntos faça com que aquilo ali tenha um resultado positivo. E o treinador, ele é o maestro que tem que organizar isso. Aí o pessoal aqui estava comentando, eu fiz uma live no Instagram, o pessoal falando que muitos comentaristas, principalmente ex-atletas, dizem que hoje o treinador é 20% ou 30%. Eu acho isso muito pouco. Eu nunca vou dizer que o treinador é a mentoria ou a cabeça mais importante do elenco, mas ele é o organizador, ele é o cara que faz o sistema funcionar, desde que haja uma simbiose entre ele e os atletas, que a comissão técnica dê suporte a ele para ele desenvolver sua capacidade e que a aceitação dos jogadores seja quase que 100%, quase que unânime. É difícil? Unanimidade, todo mundo dizem que toda unanimidade é boa. Eu não acho, não. Pô, tudo é lógico. 2 mais 2 são 4. Unanimidade vai dizer que são 4. Então não tem nada de burrice nisso. E, por exemplo, o Felipe Luiz, ele foi para o Flamengo, teve alguma coisa, alguma fagulha aqui com o atacante lá, o Gabigol? Pode ter tido. Por isso que o Gabigol não ficou. Pode ser. Mas ele veio do campo com respeitabilidade, fez o trabalho dele lá embaixo, subiu e veio respaldado por uma diretoria que naquele momento precisava de uma emergência. Ele foi campeão da Copa do Brasil, veio o diretor de futebol lá de Portugal, manteve, disse que eu mantive. Não, ele não manteve, ele tinha que manter, porque a gestão, a direção mudou. Mas o Felipe Luiz é um cara querido, um cara que os jogadores gostam. Você acha que os caras não iam consultar o Arrascaeta? Arrascaeta, o que você acha de deixar o Felipe Luiz? O que queria dizer? Lógico que tem que deixar. O cara acabou de sair do campo, teve uma conduta como profissional assim irreparável. Um profissional inteligente, técnico, de repente ali dentro do vestiário, quantas coisas ele ajudou o treinador? O próprio Renato Gaúcho falou, pô, ele falava coisas para mim que já estava me ajudando.
Então, meu amigo, tinha que dar certo, e deu, e vai dar certo. A questão de tempo. Então, assim, o que eu quero dizer é que você, para montar um time como o do Vasco da Gama e você deixar as suas costas vulnerável, com dúvidas, não, hoje eu não vou botar o BH, não, o BH do Flamengo, o Paulo Henrique, porque ele pode ter uma lesão. Esse negócio de pode ter, ele não teve. E se ele tiver algum sintoma logo no início, você tira. Ele fala, ó, sai, você tem 5 trocas para fazer, mas não mexe no conjunto. Outra coisa, eu não falo muito do Flamengo, às vezes eu falo do Flamengo, mas o Flamengo é um time que está tão entrosado que você não precisa ficar falando muito, não. Uma vez ou outra, o Pedro voltou, tá lá, já marcou, fez um gol de pênalti e tal, já tá ele lá no... Daqui a pouco ele vai ser convocado para a seleção se continuar assim. Então o Vasco tem mais dificuldades. O Vasco ele tem que ter um treinador, que o caso é o Fábio Carille, que pô, o cara invente algumas coisas e elas têm que dar certo, porque se não der certo, eles vão trocá-lo. Porque o futebol brasileiro é assim, lembra do Rafael, alguma coisa que estava lá e que logo depois ele saiu, quando ele perdeu a Copa do Brasil? Por quê? Cadê o rapaz? Nunca mais soube dele. Deve estar trabalhando em algum lugar aí, mas eu não sei. Então, assim, você sai de um Vasco da Gama, quando você chega a uma semifinal de Copa do Brasil. Você, da partir dali, você já pode trabalhar em grandes clubes, pelo menos sonhar com isso. Então, você precisa de um bom empresário e tal. Então, isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer para sintetizar aqui, que o Vasco precisa de mais consistência. Ele foi lá para o Ceará, perdeu lá, aí veio aqui com o Flamengo, empatou 0-0, fez 1 ponto. Em 2 jogos, ele fez 1 ponto. Em 6, ele fez 1. Ele tem que tomar cuidado, porque o campeonato é longo, está na 5ª rodada ainda. Aí a gente vê lá o Sport brigando lá embaixo, o Atlético Mineiro brigando lá atrás, o Santos brigando lá atrás, com problema que o Neymar se machuca de novo. Então tem muita coisa para acontecer, o campeonato só está começando, então não dá para carimbar quem vai ser o melhor, quem vai ser campeão, mas o Palmeiras lá, o Flamengo, o Atlético Mineiro ainda vai dar uma melhorada, com certeza, o Júnior Santos está machucado. Lembra que eu falei para vocês aqui no início, ó, vai começar o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais, e já tem gente machucada. Aí quando passou um pouquinho, metade do campeonato estadual, já tinha gente machucada. Começou o brasileiro, já tem gente machucada. Não, mas são as viagens. Aí eu volto a dizer para você, não é viagem, gente. É treinamento que ele é feito de forma equivocada. Não estou dizendo que o treinamento é ruim, que não serve, não é isso. Às vezes a forma como você monta a forma do bolo, o bolo fica bom, mas tem uma outra pessoa que foi quem criou o bolo, que ele tem um jeito lá que, pô, o bolo fica uma delícia. Os ingredientes são os mesmos, a maneira de você rodar lá a massa é a mesma, mas quem está fazendo tem alguma coisa diferente. Então você que trabalha num Vasco da Gama, que trabalha num time que tem dificuldades financeiras, você tem que ter um algo a mais como treinador e a sua comissão técnica para convencer os atletas que eles podem ser muito melhor. Eu já falei sobre isso, vou falar a última vez antes de terminar aqui. Você pode ter um time tecnicamente inferior a outros, tá? Mas se você tiver um time intelectualmente igual ou superior aos outros, você pode atrapalhar a vida dos caras. Se você tiver um time que crê na inteligência de jogo, que crê na aplicabilidade da parte tática, que crê no sistema, que crê na forma de jogar, que crê numa preparação física diferenciada, que hoje, se você não tiver um condicionamento físico-atlético, físico é pouco, físico-atlético, extremamente adequado para o que você vai fazer, para as execuções e as ações que acontecem dentro do jogo hoje, você, mesmo tecnicamente, se você tiver uma certa fragilidade de potência ou de força, você vai perder para o cara que não é tão bom quanto você. Ele vai te neutralizar porque ele tem mais força, ele te pega aqui, morde ali. Lembra como é que o Dunga jogava? Era uma Dunga e Mauro Silva, olha só. O futebol brasileiro de Gerson, Pelé, Rivelino, Clodô, só talento. De repente ganha uma Copa do Mundo com 2 volantes, pegadores, marcadores, com 2 atacantes lá na frente, os 2 voando, e os meias aqui, Mazinho, que era lateral, foi para meia, e o outro eu não me recordo, que jogava o Zinho. Então, você entendeu? A forma de jogar do Dunga e do Mauro Silva deu consistência àquela defesa, coisa que não aconteceu em 90. Então, voltando aqui para os dias de hoje, o Vasco, para encerrar falando do Vasco, precisa de um time competitivo. Não é um time que joga futebol, que compita futebol, para que possa chegar e dar para a sua torcida uma alegria de ganhar pelo menos uma Sul-Americana ou ir a uma final e ganhar.
porque isso vai fazer com que o futebol do Rio de Janeiro, eu não estou falando só para Rio de Janeiro, mas como eu moro aqui, eu estou me frisando mais o Vasco, que dos 4 aqui é o que está um pouquinho mais, embora esteja na tabela, melhor que o Botafogo. Mas a gente sabe que existe uma vulnerabilidade financeira e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do trabalho. Bom, galera, vejo você amanhã no outro vídeo. E olha, se inscreva aqui no canal, não esquece não, tá bom? Um grande abraço para você, te vejo lá no dia seguinte. Um abraço, tchau, tchau.